Olá, sejam bem-vindos ao Voz Política, um quadro do Burning Podcast. Se você ainda não é inscrito no canal, clique aqui embaixo e já se inscreva para não perder nenhum conteúdo. Ative também o sininho, compartilhe com alguém. Serão 40 minutos de conversa conduzidos por mim, Matheus Garcia, de forma imparcial. O limite é 40 minutos. Nós sempre discorremos sobre os mesmos assuntos. Logicamente, nós entendemos a limitação de vereador, que é o legislativo, e às vezes foca em alguns assuntos específicos, algumas bandeiras. E hoje nós estamos recebendo uma convidada, que ela é candidata a vereadora aqui na cidade de Tietê. Seja muito bem-vinda, pastora Miriam. Obrigada, eu que agradeço. E estamos aí. Para quem não conhece, quem é a pastora Miriam? A pastora Miriam, antes de ser pastora, é a Miriam, que veio morar em Tietê há 40 anos atrás, né? Há 40 anos, né? Não atrás. E é uma pessoa simples, mãe de 3 filhos, vó de 3 netas e 2 netos, né? Casada, e uma mulher que se preocupa com o seu próximo. Pastora, o que te motivou? Qual foi a sua motivação a entrar na política? Na verdade, quando eu cheguei a morar aqui em Tietê, foi um tempo que até quem era o prefeito da cidade era o Zé Carlos Milaré, e eu precisava de emprego e não tinha, que aqui era só costura, eu não sabia costurar. E ele me recebeu na prefeitura, eu expliquei a minha situação, e foi onde ele me mandou fazer um curso lá em São Paulo, do Senai. Eu tinha pouco tempo aqui na cidade de Tietê, e eu fiz esse curso e vim dar aulas de costura industrial via Senai para as meninas do Convento das Freiras e da Casa dos Meninos. Então, aí já começou a minha trajetória envolvida com a política. Mas o principal motivo foi o pastorado, que a gente sempre quer fazer a obra. E a obra de Deus hoje envolve política. Então, eu tomei esse rumo por necessidade. Não tem hoje como você lidar com vidas e não estar lidando com a política. Pastora, falando sobre as bandeiras que a senhora carrega, aquilo que a senhora mais defende, quais são elas? Todas as bandeiras são importantes para um vereador. Todas elas ele tem que ter um olhar. Mas a principal que me move é o social, né? Porque é muito difícil você caminhar, né, com projetos, com anseios de ajudar o seu próximo e não estar envolvido na política. Então, o social é que me move a estar na política e olhar com um olhar diferenciado. Vamos começar falando sobre educação. Qual que é o ponto de vista da pastora e o que a senhora visa que precisa melhorar na política, na educação em Tietê? Certo. Eu não sou especialista na área, mas como eu olho pelo social, a inclusão digital para as pessoas com maiores dificuldades, eu gostaria que tivesse um programa nas escolas voltada para esse público, para pessoas com necessidades, crianças, né, com necessidades especiais. Principalmente a inclusão digital. Por mais dificuldade que uma criança tenha, ela sempre vai conseguir. E, para isso, é necessário treinamento para as ADIs, né, que lida com esse público, que elas fossem capacitadas, capacitação. Então, isso poderia melhorar e muito na educação. Mudando um pouquinho de assunto, falando sobre segurança e infraestrutura, o que a senhora acredita que pode melhorar em Tietê e quais são os projetos para segurança e infraestrutura? Então,
Na infraestrutura, eu acho que Tietê pode melhorar com a modernização, a começar pelos espaços públicos. Então, a modernização de espaço. Não basta só consertar, pôr mais iluminação, mas que haja uma modernização na infraestrutura. E em relação à segurança? A segurança, eu acredito que a segurança digital, colocar câmeras na cidade, mas só isso não vai resolver, né? Precisa, sim, capacitar as guardas municipais, né? Dar uma atenção maior para esse profissional. Então, é assim que eu vejo. Também não sou especialista na área, mas como, se eleita, eu vou ter uma atenção para todas essas áreas. Candidata, nós recebemos uma pergunta em relação à segurança. Você que ainda não segue a gente no Instagram, @podcast.burning, lá você pode interagir com a gente. A pergunta é: como defender e aumentar a segurança feminina na cidade? Então, isso é um projeto que está no meu coração, né? É criar, né? Eu não sei como vai ser feito isso, mas criar o botão do pânico, um aplicativo que, quando as mulheres estiverem em perigo, esse botão seja acionado, como há em outras cidades. Eu que lido com essas situações, né, eu posso dizer que seria um grande avanço. Né? Então, as mulheres realmente, nós temos que ter um olhar especial para essas mulheres. Mudando um pouquinho de assunto, em relação à saúde e bem-estar no município de Tietê, quais são os projetos da senhora? Então, a saúde, eu posso dizer com propriedade que é uma das coisas também que me levou até o caminho político, foi que há alguns anos, eu precisei de um tratamento de câncer, não para mim, mas para alguém da minha família. E até então, Tietê não levava ninguém, poucas pessoas para Jaú. O socorro maior era Sorocaba. E, assim mesmo, era muito dificultoso. Então, nesse tempo, eu conheci Jaú e comecei a abrir caminho eu descobri o caminho das pedras e comecei a levar os pacientes portadores de câncer daqui de Tietê para Jaú. Como que eu fiz isso? Nesse tempo não tinha e-mail, era muito difícil. Eu ia de madrugada, marcava as consultas e depois voltava e ainda acompanhava os pacientes. Então, aí nasceu a Mãos que Ajudam, Tietê. E foi uma associação que eu fui fundadora. E aí começou todo esse caminhar meu na política, porque até então o poder público não fazia isso. Porque quando eu passei pelo problema, eu corri atrás da Câmara dos Vereadores, ninguém me ajudou. Eu corri na prefeitura, ninguém me ajudou. Então, eu fiz um voto comigo mesma, que todo aquele que precisasse da minha ajuda, eu estaria ali. E foi assim que houve, tanto que tem muita gente aí que conheceu o meu trabalho, que viu a dificuldade bater na sua porta, mas eu punha a cara e eu ia resolver a questão. E foram muitas pessoas que eu levei para tratamento, umas estão curadas, estão aí, outras Deus levou, mas essa porta em Jaú, eu tenho a honra de dizer que foi eu que abri. Nós recebemos mais uma pergunta no nosso Instagram, e a pergunta foi a seguinte: com o conhecimento, que a senhora pode também falar sobre, com o conhecimento na causa de... Peraí, um minutinho. Com conhecimento na causa de jovens, de pessoas que usam entorpecentes, Sim. que precisam se libertar disso, como trazer, e com essa experiência, trazer isso para a cidade, para ajudar mais gente?
Olha, exatamente. Fazem já 15 anos, né, que eu atendo esse público, atendo voluntariamente, me capacitei para isso, me formei com 60 anos e a minha experiência é vasta nesse assunto. Eu acredito que a base familiar é indispensável, mas quando a pessoa já está nesse caminho, é muito amor mesmo e o poder público, porque hoje a droga, desculpe, eu me enrolei um pouco, a droga ela é um problema da sociedade, da família e do poder público e da igreja, né? Mas as coisas não são fáceis assim. Tanto que eu estou com essa casa de recuperação e eu não tenho ajuda do município, é tudo feito por doações. É por isso que eu estou buscando a vereança, porque eu sou legalizada, eu atendo a região inteira e muito mais Tietê, porque eu moro aqui, né? Então, é fundamental. E eu creio que com o José Carlos e o Dal eu vou ter essa parceria que eu tanto necessito. Bom seria que ninguém precisasse, mas eu sou o ombro que acolhe muitos jovens, senhores, né? E dou um alento para as mães, para as esposas. É esse o meu trabalho e tenho certeza que esse ano será diferente para o Desafio Jovem Ebenezer, né? Eu creio. Mudando um pouquinho de assunto, candidata, em relação à economia e cultura, quais são os seus projetos, o que você visualiza que Tietê precisa melhorar nesses assuntos? Então, por favor, a pergunta de novo. Sobre economia e cultura. Economia. Então, a economia, eu gostaria, né, de criar projetos onde houvesse oportunidades para as pessoas de 50 a mais, que geralmente, você chegou aos 50 anos, é muito difícil. Então, eu gostaria de que os nossos governantes se voltassem para esse público, que é um público produtivo, é um público que ainda tem muito o que viver, né? E gerasse uma renda para eles. Com isso, como? Com incentivo às indústrias locais, né? Eu não sei de que forma, mas pode ser estudado, né? Uma isenção de algum imposto para poder gerar emprego para esse público. Os artesãos, tem muito artesão na cidade e também esses profissionais, né, esses artistas, poderiam ser mais evidenciados, né? Também geraria economia, né? O nosso comércio está precisando de um estudo profundo mesmo, porque a maioria dos munícipes sai para fora. Então, nós temos que criar situações para que seja gerado o consumo aqui dentro da cidade. São assuntos que eu não sou expert, mas, como tudo eu corro atrás, né, eu estou que nem o Tiririca. Quando eu chegar lá, eu sei o que eu vou fazer. Candidata, qual mensagem você gostaria de deixar para os eleitores nesse momento tão crucial das eleições? Certo. Em primeiro lugar, eu queria dizer que o meu olhar está voltado a dar voz às mulheres da periferia, fazendo amigas do bairro, onde nós vamos ter um olhar especial, tirar toda a dificuldade que essas mulheres têm nos espaços públicos, que é uma burocracia para você conseguir alguma coisa, seja lá em que âmbito for. E o recado que eu deixo aos eleitores é que política é coisa séria e nós vivemos o dia a dia. Então, analise o seu candidato, o porquê que ele está na política, como ele chegou até a política. Eu acredito que todos tenham uma história para contar, como foi a minha.
o tempo é curto, então por isso que a gente fica até nervoso e vai. Mas eu gostaria de pedir, né, que vocês votem em Zé Carlos Melaré da Alfabre, porque eu já trabalhei com o Zé Carlos, sei que ele investiu muito nos jovens da minha época, que hoje os costureiros que estão aí, foi tudo nessa faixa de 40 anos, 30 anos, foram formados pelo Senai, quando eu dei aula aqui. Então, ele investiu mesmo, e eu creio que dessa vez não vai ser diferente. Então, é o que eu peço. Pense com carinho, né? Tem aí pessoas capacitadas, né, para vocês colocarem nessas 11 cadeiras. Pense bem. Candidata, nesse momento deixo para você fazer as considerações finais. Falar o seu número, falar o seu nome, falar as suas redes sociais, para quem quiser te encontrar, aonde te encontrar. Certo. Eu sou a pastora Miriam, o meu número é 28333, Zé Carlos Melaré da Alfabre 28, e quem quiser me encontrar está lá, Miriam Freitas no Facebook e @pastora Miriam no Instagram. Certo. Candidata, muito obrigado pela participação. E Deus abençoe. Muito obrigado a você também que ficou até o final. E até o próximo Voz Política.